Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, segundo São Paulo, numa de suas cartas a Timóteo. Está escrito também que Deus chama muitos, mas poucos são os escolhidos. São muitos os chamados, mas são poucos aqueles que querem se tornar realmente discípulos do Senhor. Não basta acompanhar Jesus fisicamente, como os discípulos faziam. É preciso acompanhá-lo, sobretudo no seu estilo de vida, e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que as nossas vidas se tornem vidas semelhantes à vida de Jesus. Ouvimos no início do Evangelho, grandes multidões acompanhavam Jesus, muita gente seguia Jesus, pelos motivos mais diferentes possíveis. Naquela multidão havia pessoas que estavam atrás de Jesus em busca de milagre, em busca de cura, em busca de pão, porque nosso Senhor tinha multiplicado pão por 2 vezes, e eles imaginavam que perto dele não teriam mais fome. Pelos mais diferentes motivos, as pessoas seguiam a Jesus. Chegou um momento, durante a sua viagem da Galileia até Jerusalém, a fim de ser crucificado, e ele olhou para aquela multidão toda e disse assim: se alguém vem a mim, não se desapega, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que coloca as pessoas em primeiro lugar não pode ser discípulo de Cristo. Por que nosso Senhor está falando a respeito disso? No início do cristianismo, quando alguém optava por Jesus, ele se tornava inimigo dentro da própria família. Não porque o discípulo de Jesus queria ter inimigos, mas porque aquela família não aceitava que um dos seus membros tivesse aderido a Jesus. Por isso ele se tornava um estranho dentro da própria casa. E ele tinha que refletir suficientemente bem antes de tomar essa decisão. Caso contrário, não teria condições de levá-la a termo. Por isso, nosso Senhor, depois de ter dado esse conselho àquelas multidões, disse o seguinte: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos aqueles que virem isso, começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Se eu quero servir a Jesus e seguir a Jesus, não basta que eu seja batizado. Preciso ter uma vida conforme a vida de Cristo. Mas para que isso aconteça, eu preciso refletir suficientemente bem se irei corresponder a Jesus. Preciso que eu me sente e calcule os gastos. Eu tenho condições de renunciar aquilo que o Senhor pede para que eu renuncie? Eu tenho condições de colocá-lo acima de todas as coisas? Ou pelo menos me esforço por isso? Ou para mim isso se torna impossível? Ou não dá para mim? Preciso pensar suficientemente bem, refletir bem a respeito disso. E ele dá um outro exemplo. Qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E o que é renunciar a si mesmo? Renunciar aos próprios caprichos, às próprias vontades e colocar a vontade de Deus nosso Senhor em primeiro lugar. E a vontade de Deus nosso Senhor pode ser conhecida por nós, porque o Senhor nos-la revelou. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, que se manifesta sobretudo nos 10 mandamentos, mas em primeiro lugar na vida de Cristo. Eu sei como devo agir, porque o Filho de Deus desceu à terra e me mostrou como eu devo agir.
Se eu me chamo cristão, é porque eu devo agir conforme Cristo. Mas, padre, como é que eu conheço a vida de Cristo? Quem ignora as Escrituras, ignora Cristo. Hoje todo mundo tem uma ideia de Cristo. Eu acho que Cristo não falaria isso. Inclusive, gente que nem frequenta a igreja, nem quem tem fé, quer ensinar os cristãos como Cristo fazia. É preciso conhecer bem a Bíblia. Há uns dias atrás, nós ouvíamos o evangelho em que uma mulher cananeia vinha atrás de Jesus gritando: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filhinha está enferma, por favor, cure-a. E o Senhor fazia ouvidos fechados. Dizia: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para o povo escolhido por Deus. Aquela mulher não pertencia ao povo escolhido por Deus. E ela gritava, gritava e gritava. E nosso Senhor parecia indiferente. Até que os discípulos se dirigiram a Jesus e disseram: Senhor, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós, resolve o problema dela de uma vez. Então a mulher passou na frente deles e disse: Senhor, socorre-me. E ele então disse: não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Às vezes era ríspido, duro, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Nem sempre Deus responde às nossas expectativas. A gente imagina que Deus tem que agir daquele jeito, e Deus age de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, daquilo que a gente esperava. Porque a gente quer colocar Deus na nossa caixinha, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, e Ele é soberano, Ele é livre. Vocês ouviram? Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Primeira leitura. Que homem pode imaginar os desígnios de Deus, como Deus age, como Deus faz as coisas? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e as nossas reflexões incertas. Mal podemos conhecer o que há na terra, com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. Quem, portanto, poderá investigar os céus? Quem pode domesticar a Deus? Obrigá-lo a agir desta ou daquela maneira, porque eu assim quero que ele age. Quem pode ser conselheiro de Deus? Porque esta é a tentação que nós temos, a tentação de aconselhar a Deus. Porque Deus não fez isso? Seria muito mais fácil se ele agisse assim, se ele fizesse isso, se ele iluminasse aquilo. Porque permitiu que estas coisas todas aconteceram? Nós nos arrogamos o direito de aconselhar o próprio Deus. Mas os nossos pensamentos são vãos. Nossos pensamentos são pequenos. Por isso, meus irmãos, é preciso se colocar atrás de Jesus para segui-lo. Não na frente, para mostrar como deve ser as coisas. A tentação que Pedro teve. Quando Jesus disse que morreria, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro disse: não, Senhor, que isso nunca te aconteça. Então Jesus olhou para ele e falou assim: vade retro, Satana. Vai para trás de mim, Satanás. O que é ir para trás de Jesus? É assumir a condição de discípulo. Discípulo é aquele que fica atrás do mestre, que segue o mestre. Então, quando Pedro quis ensinar Jesus como é que Jesus tinha que agir, o que Jesus disse a Pedro? Pedro, para trás, Satanás. Porque quem dita as regras sou eu. Quem diz o que é certo, o que é errado, sou eu. Eu sou o mestre, você não me aconselha. Você não me diz o que eu devo fazer. Sou eu quem te digo o que você deve fazer. Por isso, coloca-te atrás de mim, porque o meu caminho será o da cruz. E o caminho de todo cristão é o caminho da cruz. E quem propor outra alternativa ao caminho da cruz, não está seguindo a Jesus. Segue a Jesus. Aquele que diz que a vida vai ser só bênção, vai ser só milagre, vai ser só alegria, vai ser só prosperidade, não está no caminho de Jesus.
É claro que a vida não se resume à cruz, mas a vida do cristão necessariamente tem cruz. E é somente depois da cruz que nós alcançamos a ressurreição. Por isso, meus irmãos, submetamos-nos aos desígnios de Deus. Quem carrega a sua cruz é meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Qualquer pessoa que disser o contrário não segue a Jesus. Pense bem, reflita bem antes de optar por ele. Uma vez que você optar, deve caminhar como ele caminhou. Padre, e o que é que ele me promete? Pedro também fez essa pergunta. Senhor, eis que deixamos tudo, terras, campos, família, e te seguimos. O que é que nós vamos receber em recompensa? O Senhor disse o seguinte: aquele que renunciou a todas essas coisas receberá 100 vezes mais nesta vida e na outra, a vida que há de vir. 100 vezes mais pais, mães, filhos, na vida que há de vir, a recompensa eterna. Um exemplo, o padre, né? O padre renunciou a ter filhos, mas eu tenho mais de uma centena de filhos, né? E eles me dizem coisas que nunca diriam para os seus pais biológicos. Não quer dizer que eu posso exercer a paternidade de um jeito totalmente diferente daquele que os pais biológicos exercem a paternidade em relação aos seus próprios filhos. Prometeu que eu receberia 100 vezes mais filhos nessa vida. Eu não tenho filho biológico, mas tenho filhos pela fé. Nosso Senhor me prometeu que eu teria 100 vezes pai, 100 vezes mãe. Pois é, e eu tenho. Não existe casa onde eu não entre e a pessoa não diga: fica aqui, o senhor quer pousar? Quer dormir aqui? O senhor quer ficar aqui? Fica aqui. É tão bom o senhor aqui, padre, na nossa casa, não é? Tanta gente me trata como filho. Eu me desapeguei dos meus pais, visito os meus pais, tenho amor por meus pais, mas desapeguei dos meus pais e recebi 100 vezes mais pais, mais mães. E aquele que serve a Jesus, na comunidade também recebe isso. Quem se coloca a serviço de Jesus tem muito filho, né? Quem está aqui na frente das pastorais tem tanta gente para pastorear, tanta gente para cuidar, tanta gente para evangelizar, tem filhos, tem tanta gente que se preocupa uma com a outra, exerce a função de pai, de mãe, não é? Meu Deus, como é bom servir a Jesus, e como é bom saber que já nessa vida se realizam as promessas que Ele fez para nós. Sigamos a Jesus na cruz, e no momento certo, Ele nos exaltará na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus